Defender um final de torre contra torre e peão pode ser uma tarefa complicada. Não é raro cometer alguns erros e terminar espremido no canto do tabuleiro em posição perdida. Aqui o lance é das pretas, mas não há escapatória. O rei preto está na casa certa, em E8, bem em frente ao peão branco. Mas a torre de G8 está muito passiva. Caso as pretas tentem buscar contrajogo com torre G1, ativando a torre para dar cheques ao rei branco, as brancas têm mate em 2, com torre H8. A ideia das brancas nessa posição é torre A7, para dar mate em A8, do outro lado. E no caso de rei F8, as brancas jogam o simples torre F7 cheque, forçando o rei preto a voltar para E8. E agora temos torre A7, quando a posição das pretas vai colapsar no próximo lance. Mas será que todos esses finais de torre e peão contra torre estão ganhos? Não. Nessa lição vamos conhecer a posição de Philidor, que vai te ajudar muito a não perder esse tipo de final. Vejamos como funciona o método. Nessa posição, apesar das brancas terem um peão a mais, o rei ativo e a torre na sétima, a posição está empatada com a defesa correta, se as pretas conhecerem o método de Philidor. O rei deve estar sempre na frente do peão passado, na sua casa de promoção. No exemplo que vimos, a torre preta estava passiva na primeira fileira, por isso as pretas perderam. O método de Philidor também é conhecido como defesa da terceira fileira. O segredo é colocar a torre da defesa em sua terceira fileira, nesse caso, com o lance torre G6. A torre preta fica ativa agora, impedindo que o rei branco avance. A ideia é forçar que as brancas tenham que avançar o peão primeiro, antes do rei. Caso as brancas esperem com um lance como torre A7, por exemplo, a regra que devemos lembrar é manter a torre na terceira fileira, até que o peão branco avance para sua sexta fileira. Então as pretas esperam, com um lance como torre H6. Torre A8 cheque não melhora em nada, porque o rei preto vai para E7. Após rei E4, torre G6, rei F5, as brancas querem que as pretas tirem a torre da terceira fileira, para poder avançar o rei. Mas as pretas continuam fiéis à defesa e jogam, por exemplo, o lance torre B6. De novo, dar cheque ao rei preto não vai ajudar, com torre A8. As pretas sempre têm a casa de E7 ou E8 disponíveis para o rei. As brancas finalmente decidem avançar o peão com o lance E6. Isso é o que as pretas buscavam, que as brancas avancem o peão. A ameaça agora é rei F6, seguido do checkmate em A8. Após o peão avançar para a sexta fileira, e apenas agora, as pretas mudam a defesa, com o lance torre B1, já que as brancas não têm mais o guarda-chuva dos cheques, que é o peão de E5, que agora está em E6. Após o lance rei F6, torre F1 cheque, rei E5, torre E1 cheque, a torre preta segue dando cheques. Repara que o rei branco não tem onde se esconder aqui. Rei D5, torre D1 cheque. Se o rei vai para longe do peão, como por exemplo rei C6, as pretas podem continuar dando cheques, com torre C1 cheque. Mas torre E1 também é possível, fazendo com que o rei tenha que voltar para defender o peão mais uma vez, com rei D6 ou rei D5, e as pretas continuam com os cheques. Não existe progresso e a partida vai empatar. Já que mexer o rei não funciona, e se as brancas tentam bloquear os cheques com o lance torre A4? Temos agora torre F1 cheque, torre F4, mas as pretas podem trocar as torres. Torre por F4 cheque, rei por F4 e agora rei E7, chegando em um final de peões totalmente empatado que já estudamos. Vejamos mais um exemplo. Nessa posição, as pretas podem jogar torre B1 cheque. Será que é uma boa ideia? Após o lance torre B1 cheque, as brancas fazem rei C6, ameaçando torre H8 mate. E o rei deve sair da casa de promoção do peão, em C8. Já que o cheque em B1 dificulta a vida das pretas, qual seria o lance correto para a defesa nessa posição? Isso mesmo, torre G6, aplicando a defesa da terceira fileira. A torre fica ali esperando até que as brancas avancem o peão para C6, para a sexta fileira. Após C6, nesse caso agora sim, colocamos a torre na última fileira.
torre G1, já que o rei branco não terá mais o guarda-chuva para se esconder dos cheques, que é o peão que agora está em C6. Então a partida está empatada mais uma vez. Agora que você aprendeu o método de defesa de Philidor, é hora de testá-lo nos desafios a seguir.